Pai do Senhor para a igreja, amém? Glória a Deus. Estamos alegres, felizes por essa oportunidade. Eu gostaria que os irmãos abrissem as vossas Bíblias em Lucas capítulo 15, Lucas capítulo 16, o versículo 19. Lucas 16, o versículo 19. Amém? Vamos orar? Vamos ler? Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo e que se alegrava todos os dias com grande ostentação. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de feridas, que ficava deitado à porta da casa do rico. Ele desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhes as feridas. Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus e eterno Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, quero agradecer a Ti pela leitura da Tua palavra, Senhor Deus. E nesta noite desejo pedir a Ti a Tua bênção sobre a minha vida, Senhor. Senhor Deus, dependo unicamente de Ti nesta noite, Senhor Deus. Que Tu venha falar conosco, Senhor, neste momento, falar para a Tua igreja, que as portas, Senhor Deus, dos céus se abram e que as Tuas bênçãos sejam sobre nossas vidas nesta noite. É o que eu te peço em nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos, pode se sentar. Irmãos, eu já estava meditando, antes de entrar nas palavras, eu estava meditando. A alegria, a importância que nós deveríamos dar de estarmos aqui nesta noite reunidos. Por que isso? Hoje nós estávamos na casa da minha mãe ali, reunidos ali, conversando em família ali, né? E nós entramos no assunto de gerações, falando sobre gerações. Aí eu fui para casa e eu estava pensando em casa. Deus, para chegar até a mim, quantas pessoas não se esforçaram, quantas pessoas não sofreram, quantas pessoas não choraram, quantas pessoas não trabalharam para eu estar vivo hoje. Aí eu fui regredindo, pensei na minha avó, que eu conheci, a minha bisavó que eu não conhecia, a minha tetravó, e assim por diante. E eu pensei, nossa, todas essas pessoas antes de mim fizeram alguma coisa para me dar vida, para eu estar com vida hoje. Então eu tenho que dar importância ao estar vivo, porque nenhum de nós aqui caiu de paraquedas nesta terra, apareceu do nada. Cada um de nós aqui tivemos gente atrás que trabalhou, que se esforçou para nós estarmos aqui. Então, usando a frase de um filme, faça valer a pena a sua existência. Pensa nisso até o final do culto. Faça valer a pena a nossa vida, amém? Irmãos, esse texto aqui é um texto conhecido, né? Mas como a palavra diz, né? Cada vez que a gente lê, Deus fala algo conosco, né? Esse texto vai falar de dois homens, um rico, né, e um mendigo. Irmão, no auge da pandemia, muitos famosos, muitas pessoas de condições financeiras boas, se refugiaram em ilhas, em pequenos países no Oceano Pacífico. Qual o objetivo dessas pessoas? Era de não serem contaminados pelo coronavírus. Várias pessoas, nós lemos reportagens de pessoas famosas aqui, se afastaram do restante do mundo para não se contaminarem. E essas pessoas, nada contra elas terem feito isso, mas demonstraram uma atitude de indiferença e nenhum amor próprio, nenhum amor pelas pessoas. Então, se afastaram. E esse título dessa mensagem que eu trago nesta noite é A Indiferença Humana Diante da Dificuldade Alheia. A indiferença humana diante da dificuldade alheia. Aqui nesse texto nós vemos que o rico, como diz o texto, vivia muito bem, de púrpura, de linho fino, e diz aqui o texto que ele se alegrava todos os seus dias com grande ostentação. Os irmãos têm ideia, trazendo para os nossos dias, seria uma pessoa que estaria usando aí um tênis aí de 3 mil reais, que estaria usando uma camisa aí também de 3 mil, estaria com uma roupa super cara, estaria com um celular aí de 15 mil. Então, só para os irmãos terem ideia
como esse homem, naquela época, ele tinha condição. Vivia de uma forma ostentosa. O que é ostentação? Exibição de riqueza, ações ou qualidades. Ele se exibia. Na casa dele havia festas, havia muitas pessoas, havia de tudo na casa deste homem rico. Ele ostentava, ele fazia questão de mostrar o que ele tinha. E logo perto dele existia um mendigo que todos os dias estava à porta dele. Irmãos, e é um cuidado que a igreja de Cristo, nós como igreja temos que ter. De a gente não estar numa posição, a igreja está numa posição, e na nossa porta ter pessoas que precisam de ajuda. A palavra diz que nos últimos dias o amor de muito esfriaria. Não diz que o amor iria acabar. O amor continua na pessoa, mas está tão frio, tão gelado, que ele não consegue ajudar ninguém. Trata as pessoas com indiferença. E nós vemos que a soma de egoísmo com indiferença é igual à falta de amor. Você pega uma pessoa egoísta e uma pessoa indiferente ao que está acontecendo, soma essas duas coisas, vai dar falta de amor. Nenhum. Agora, Jesus inicia essa narrativa falando sobre esses dois personagens. O rico, que vivia, como já falei, de uma forma ostentosa, se mostrando, e o homem pobre. O mendigo. E o mendigo, a Bíblia fala assim: havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de feridas, que ficava deitado à porta da casa do rico. Ele desejava comer das migalhas da casa do rico. Irmãos, ao nosso redor tem muitas pessoas desejosas das nossas migalhas, desejosos de receber alguma coisa nossa, desejosos de estar perto de nós, desejosos de receber a bênção de Deus também. Por isso a necessidade da igreja pregar, ensinar e mostrar, porque existem muitas pessoas com esta carência, vontade de ter o que nós temos, que é a presença de Deus. Aleluia. O que chama a atenção nesse texto é a indiferença do rico para com o mendigo. Irmãos, imagina só, todos os dias o rico chegava na sua sacada, na sua casa, e olhava para baixo e via aquele homem ali carente. Se colocando no lugar dele, como que aquele rico não sentia nada vendo aquela situação? Se ele não quisesse entrar em contato com aquele mendigo, ele simplesmente poderia colocar uma cestinha lá no portão para aquele mendigo se alimentar, para aquela pessoa ter alguma coisa o que comer, o que beber. Mas a indiferença deste homem era tão grande que ele não se importava. Recebia os seus amigos, recebia as suas festas, sem se importar com aquele homem. Nós, como servos de Deus, temos que ter muito cuidado com isso, de não deixar de fazer o bem àquelas pessoas que precisam, de não usar de indiferença com aquelas pessoas que necessitam de alguma coisa. Existem muitas pessoas, irmãos, que estão precisando, às vezes, tão somente de um abraço. Existem pessoas que estão precisando tão somente de um aperto de mão. Existem pessoas que estão precisando, talvez, não somente, de uma palavra de ânimo. Uma palavra que dê força a ele para se levantar e continuar a caminhar. Tem gente que não precisa de dinheiro, não. Tem gente que tem momentos que está precisando de uma palavra. Estou contigo. O que eu posso te ajudar? Ela não quer dinheiro, ela quer uma palavra. E às vezes ela não quer, palavra não vai ajudar, mas ela quer ser ouvida. Porque tem pessoas que precisam ser ouvidas. Pessoas que precisam ser ouvidas. Às vezes quando a gente fala assim em ajudar, vem logo na nossa mente um S cifrão, algum valor, mas não é. Talvez você ajude uma pessoa muito, muito mais com um abraço do que se você der R$1.000 a ela. Não é verdade? Jesus, irmãos, nunca deu dinheiro para ninguém.
Jesus no passado, ele ajudou as pessoas tão somente com palavra e oração. Jesus socorreu pessoas em depressão, Jesus socorreu pessoas que estavam sofrendo com enfermidades sérias, que estavam desesperadas. Jesus, com uma palavra, socorreu as pessoas. Ele não chegou com dinheiro e falou: toma, vai lá no médico. Não, mas ele curou, ele abençoou, ele falou. E infelizmente, muitas das vezes, a igreja não faz isso e nós precisamos fazer. Às vezes não perguntamos: como você vai? Está precisando de alguma coisa? Aleluias, glória a Deus. Mas sabe por que a gente não faz isso? Presta atenção. Sabe por que a gente não faz isso? Porque toda pergunta implica num comprometimento. Os irmãos entenderam? Toda pergunta implica num comprometimento. Se eu pergunto para alguém: o que você está precisando? Eu estou me comprometendo com aquela pessoa em ajudar ela. Por isso que às vezes a gente não pergunta: e aí, irmão, como é que você está? Está tudo bem? Você está precisando de alguma coisa? Às vezes muitas pessoas não perguntam, porque no fundo, lá no seu inconsciente, sabe, se eu perguntar isso, eu estou enrolado, eu estou comprometido. Aí a gente não pergunta. Porque é muito mais fácil se abster do que ajudar. Se abster é muito fácil. Dá-se uma desculpa, inventa um problema e você está saindo fora. Mas ajudar tem que dá trabalho. Ajudar a socorrer dá trabalho. Ajudar dá problema. Ajudar faz a gente sofrer também. Por isso que a gente não pergunta. Por isso que muita gente não pergunta. Aleluia, glória a Deus. E nestas ocasiões, a gente sai pela tangente. A gente tem uma desculpa pronta. A gente tem uma solução fácil da gente fugir dessas pessoas. Sabe qual é? Irmão, vamos orar. Alguém conta um problema para você e você fala isso. Vamos orar. Mas será que a pessoa está precisando de oração? Será que a pessoa está precisando de oração? Ou será que a pessoa não está precisando só da segunda parte da palavra? Orar, a ação. O que é a ação? É agir. Talvez, meu irmão, você não precisa de oração. Você está precisando que alguém use de ação contigo. Uma atitude de ação para com você. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Agir de alguma forma. Pensar em alguma forma. A gente tem ideia para tanta coisa, né? Por que não ter uma ideia para ajudar alguém? Deixar as diferenças de lado e ajudar as pessoas. Eu sei que essa palavra não é uma palavra para dar glória a Deus, mas foi isso que o Senhor me deu. E de repente precisamos pensar sobre isso, rever os nossos conceitos de igreja. Rever os nossos conceitos de igreja, porque não é assim que a Bíblia ensina. Eu estava pensando outro dia, será que uma pessoa que passou a vida toda numa ilha perdida, lá no oceano, e por algum motivo ela tivesse achado uma Bíblia sagrada lá, e o período que ela estava nessa ilha, ela pegou o livro de Atos Apóstolos e começou a ler sobre a igreja. E eu fiquei pensando, essa pessoa leu ali o que é ser igreja, ali em Atos Apóstolos, o que era a igreja naquela época. E um dia chega um navio lá e resgata aquela pessoa daquela ilha que ela passou aquele tempo todo e traz para a civilização, traz aqui para Xerém. E essa pessoa, com aquela ideia de que ela leu na Bíblia o que é a igreja, o que acontecia na igreja em Atos, ela vem aqui para Xerém e ela entra em uma de nossas igrejas. Será que ela ia identificar a igreja que ela leu em Atos com a igreja que nós temos aqui? Será? A convivência dela na igreja nossa ia ser o que ela viu em Atos dos Apóstolos?
Eu pensei nisso. Temos que voltar à igreja de Atos dos Apóstolos. Nós voltando ao texto. O rico vivia muito bem e o necessitado vivia tão somente sofrendo, não só fisicamente, mas também a indiferença de todo um povo. Não era só aquele homem rico que estava na casa dele confortavelmente que transmitia indiferença, não. Mas as pessoas que entravam na casa daquele homem rico passavam talvez perto daquele mendigo e pulavam por cima dele para não querer nem encostar nele. E entravam para a festa, para os seus banquetes, e o mendigo lá. Aleluias. Glória a Deus. Tem 3 princípios em relação ao próximo que nós deveríamos seguir, pensar pelo menos, né? Primeiro princípio: tudo o que tenho é dádiva de Deus. Ao trazer auxílio a alguém e não tratar alguém com indiferença, nós temos que pensar o quê? Que o que eu tenho é dádiva de Deus. Eu não tenho nada por merecimento, mas eu tenho porque é dádiva de Deus. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa: tudo o que tenho é de Deus, pertence a Ele. Como diz aí, nós nascemos nus, chorando, com frio, com fome. A minha netinha está para nascer aí, e é dessa forma que ela vai nascer, sem roupinha, com fome, chorando, sentindo frio. Não é verdade? Então é assim que nós viemos do mundo. Então, o que nós temos hoje foi Deus que deu, não é nada nosso. E a terceira coisa: tudo que temos está à disposição do próximo. Então, se nós não temos dádiva nenhuma, se é Deus que nos dá, então o que nós temos que compartilhar com o próximo. Aleluia, glória a Deus. Este homem rico, irmãos, teve várias oportunidades de ajudar Lázaro, mas não fez. Nesta terra, irmãos, vivendo aqui na nossa comunidade, no nosso país, nós temos todos os dias uma oportunidade de ajudar alguém. Essa semana mesmo, antes de ontem, eu estava vindo de Caxias, lá do Hospital do Olho, lá onde eu trabalho, entrou um senhor com uma garrafa de cerveja na mão, garrafa cheia, cambaleando, já estava bêbado. Entrou no ônibus, o ônibus andando, ele se balançando, e eu vi que ele, a qualquer momento, ele ia cair com aquela garrafa, ia quebrar a garrafa, ia se machucar. Eu levantei, peguei aquela garrafa da mão dele, coloquei no chão lá, né? E fiquei falando com ele, tentando convencer ele a sentar. Ele não queria, até que ele foi e sentou. E o ônibus chegou tranquilo no ponto onde ele ia saltar, sem problema. Então são pequenas coisas que a gente vê e a gente tem condição de ajudar alguém. Então, por que eu estou dizendo isso? Todos os dias, quando você levanta de manhã e sai de casa, você tem a oportunidade de ajudar alguém. Aí que é o ponto. Vamos ajudar ou vamos ficar indiferentes? Não é comigo. Eu podia simplesmente falar: o que? Vou pegar a cerveja da mão desse homem aí, ele pode pensar que eu estou querendo tomar a cerveja dele, ele vai me bater aqui, eu não vou deixar ele de lado. Mas não, eu tomei a iniciativa de ajudar, porque eu vi que poderia causar um acidente. Então, irmãos, todos os dias temos a oportunidade de ajudar alguém, de socorrer alguém. Aquele rico poderia, mas não o fez. Agora, interessante é que no final do texto, nós vamos ver a diferença que houve. O rico estava lá no Hades em sofrimento, chorando, padecendo. E o pobre, o mendigo, estava no seio de Abraão. Aleluia. O rico na sua vida teve de tudo, vivia de tudo, com a sua ostentação, com seus amigos, com prazeres. Recebeu tudo nessa terra. Mas o pobre, o mendigo, nada, só sofrimento. A riqueza, tem um ditado que diz que dinheiro não traz felicidade. E é verdade, dinheiro não traz felicidade. Dinheiro traz uma alegria momentânea. Dinheiro não traz felicidade. Felicidade quem traz é Jesus. O dinheiro traz uma alegria momentânea, mas passando aquele momento ali, a pessoa está novamente em angústia, em depressão, em tristeza. Dinheiro é muito bom, traz alegria em determinados momentos, mas felicidade, jamais. O rico
tinha muito dinheiro, ele era feliz? Não. Ele tinha momentos alegres. Já o mendigo, Lázaro, foi para o seio de Abraão e lá desfrutou de todas as bênçãos de Deus. E isso vai acontecer com cada um de nós, se mantermos essa posição de ajudar, de fazer a obra, de socorrer, fazer o papel de igreja, fazer o papel de servo de Deus, que é auxiliar o cada um. E eu fico admirado com certas coisas que a gente vê, né? Pessoas, às vezes, que tratam tão mal uns aos outros, né? Por ter alguma coisa a mais, alguma condição. E eu estava pensando, né? Eu fico pensando muito, né? E eu estava analisando uma situação, né? Todos aqui sabem, conhecem, né? O jogo de xadrez. O jogo de xadrez, o tabuleirozinho, o jogo de xadrez, né? Ali tem o peão, tem a rainha, o rei, a torre, o bispo. Um jogo de xadrez, os irmãos conhecem o jogo de xadrez. Engraçado que numa partida de xadrez, no final, independente de quem ganhou ou quem perdeu, o que acontece? Todos eles vão para uma caixinha. Não tem um lugar para você colocar. Ó, essa caixinha aqui é do rei, da rainha e da torre. Aqui é do bispo, a outra caixinha é dos peões. Não. No final do jogo de xadrez, todas as peças vão para uma mesma caixinha, meu irmão. E assim acontece conosco. Essa matéria, essa carne aqui, de todos nós, independente de ser rico, de ser pobre, de ser doutor, seja lá o que for, essa matéria, essa carne aqui, vai para uma mesma caixinha. Né, Davi? Vai para uma mesma caixa. A diferença, irmãos, a diferença é na eternidade. A alma do crente, do salvo, vai para Deus. E a alma do ímpio, para a perdição. Essa é a grande verdade. Mas a nossa carne, eu não posso querer ser mais do que o meu irmão. Eu não posso querer achar que eu sou melhor do que o meu irmão. Eu não posso. Porque no final dessa partida, eu vou para a mesma caixa que ele. Eu vou estar no mesmo lugar, na mesma condição, numa caixinha lá, num lugar lá, né, lá no 51 e tal, em qualquer outro lugar. Então, irmãos, a diferença é essa. E não sendo indiferente, mas fazendo a diferença como cristão. Prossigamos, irmãos, nessa batalha, nessa luta, em fazer a obra de Deus e nunca esquecer de ajudar o próximo, porque essa é a vontade de Deus na nossa vida. Nós estamos aqui como igreja, é para ajudar, é para socorrer, não é para tratar com indiferença. E nesta noite foi essa palavra que Deus me deu, né? E eu espero que Deus tenha falado ao coração de vocês, porque ao meu coração falou muito, porque eu preciso melhorar muito, porque a gente nunca está pronto. A verdade é essa, nunca nós estamos prontos. Cada dia nós temos que procurar melhorar na obra de Deus. E cada palavra que eu leio, cada palavra que eu preparo para ensinar, eu aprendo alguma coisa. Amém, irmãos? Nesta noite eu quero perguntar, tem alguém que quer aceitar Jesus nesta noite? Ou se reconciliar com o Senhor Jesus Cristo? Esta é a hora. Você deseja aceitar Jesus, deseja se reconciliar? Pensa naquilo que eu falei no início. Pensa em quantas pessoas trabalharam para você estar aqui hoje, nesta noite. Então, por isso, faça valer a pena a sua vida e aceite Jesus Cristo como Salvador. Venha para o nosso meio, venha fazer parte desse exército, porque aqui existe felicidade. Não existe tão somente alegria momentânea, mas existe felicidade, irmãos. Amém? Ninguém para o Senhor Jesus Cristo nesta noite? Então eu quero agradecer a oportunidade em nome do Senhor Jesus e passar a palavra. Glória a Deus. Paz do Senhor, irmãos. Que Deus abençoe a sua palavra. Que Deus continue falando aos nossos corações. E o que o irmão Aldair falou aqui é muito sério. É muito sério. E não é porque nós somos crentes, somos membros de uma igreja, que nós nos tornamos isentos de ter sentimentos como esse, irmão Aldair. E eu gostei muito de quando ele encerrou aqui, dizendo que eu preciso melhorar muito.
Eu acho que é exatamente isso que nós temos que ter em mente: o desejo de melhorar, o desejo de fazer cumprir aquilo que é ensinado, aquilo que é orientado, aquilo que a palavra de Deus nos recomenda. E até porque a Bíblia, ela é muito enfática quando diz: o que quereis que os homens vos façam, faz você primeiro. É assim que a Bíblia nos ensina. Deus te abençoe, irmão Odair. Uma palavra que, como ele diz, talvez não provoque alarido, não provoque ninguém levantar a mão, mas uma palavra para a gente refletir. Eu preciso melhorar, não apenas como igreja, eu preciso melhorar como pessoa, como cidadão, como alguém que se compadece do outro. E como igreja, a responsabilidade, ela é acrescentada na nossa vida. Que Deus abençoe a nossa vida.